Nesse vídeo de hoje, vou falar 5 tipos de endereçamento de mercadorias mais utilizados aí dentro do seu almoxarifado, as características de cada um deles, as vantagens e as desvantagens e quando você deve utilizar aí dentro do seu almoxarifado. Se você já gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e toca o sininho para receber mais notificações sobre almoxarifa e logística e fique comigo até o final desse vídeo que você vai aprender tudo sobre endereçamento de mercadorias. 5 tipos de endereçamentos de mercadorias mais usados aí dentro do seu almoxarifado. Então vamos entender primeiro o que é endereçamento de forma clara e objetiva para que a gente possa entender como é utilizado aí dentro do almoxarifado. O endereçamento de mercadorias em almoxarifado consiste na atribuição de um endereço físico ou lógico para cada produto ou grupo de produtos armazenados aqui dentro do seu almoxarifado. Então você vai dar um endereçamento, um local para que você possa colocar esse produto. Esse endereçamento vai facilitar a localização desse produto, a movimentação, controle e gestão dos estoques, contribuindo para a otimização das operações logísticas internas aqui dentro do almoxarifado. Que é a otimização? Vai ficar fácil, assim que aquelas mercadorias chegarem, você já sabe aonde você vai colocar essas mercadorias, você já sabe onde essas mercadorias estão, onde você retirar essas mercadorias, você já sabe a quantidade dessas mercadorias, porque já sabe onde elas estão, e vai lá contar quantas mercadorias estão. Tudo isso, na hora que você for fazer o inventário, vai facilitar o endereçamento das mercadorias. Um bom sistema de endereçamento evita perdas, vai reduzir erros na separação e na expedição das mercadorias e ainda vai melhorar a eficiência operacional e facilitar a manutenção da organização do seu estoque. Tudo isso é importante que você tenha um endereçamento correto para cada tipo de produto que você vai ter aí dentro do seu almoxarifado. Agora vou mostrar para vocês os 5 tipos de endereçamento, a característica de cada um deles, as vantagens e as desvantagens e quando você deve usar aí dentro do seu almoxarifado. Primeiro, endereçamento fixo. No endereçamento fixo, cada produto recebe um local de armazenagem determinado e permanente, ó, dentro do seu almoxarifado. Então, toda vez que aquelas mercadorias chegarem, você vai colocar dentro do seu almoxarifado, sempre naquele mesmo local, como está dizendo aqui, fixo e permanente. Esse espaço reservado é dedicado exclusivamente para aquele item, mesmo que ele esteja temporariamente sem estoque naquele local. Mesmo que a mercadoria não esteja, aquele local, aquela prateleira, aquele corredor vai ser sempre daquela mercadoria assim que ela chegar. Característica desse tipo de modelo de endereçamento. Cada produto tem um local fixo e constante. O espaço não pode ser ocupado por nenhum outro produto, você não vai poder colocar mais nenhum outro lá. Facilita a memorização dos locais pelos operadores, então você já sabe que aquele produto, assim que chegar, vai para aquele local, então você já está memorizado, você trabalhando ali, já sabe, vai colocar aquelas mercadorias ali. As vantagens de você utilizar um endereçamento fixo, reduz erro no armazenamento e na separação, como eu acabei de falar, assim que chegar você já vai colocar lá, e na hora de separar essas mercadorias você já sabe onde elas estão. Agiliza a localização do produto, já vai dar mais agilidade na hora de tirar esse produto. Ideal para mercadorias com alta rotatividade ou estoque estável, porque você sabe que aquelas mercadorias que têm rotatividade, você já sabe onde vai buscar elas e tirarem essas mercadorias ou colocarem ela lá. Auxilia na visualização do estoque disponível aí dentro do seu almoxarifado. Só é você ir lá, sabe onde estão as mercadorias, já vai lá e conta. Visualmente fica mais fácil de você saber a quantidade dessas mercadorias. A desvantagem de utilizar sistema fixo pode gerar subutilização do espaço, pois o local fica reservado mesmo que os produtos não estejam presentes, então vai ficar lá vazio. Se não tiver lá aquela mercadoria, vai sublocar aquele ambiente, vai ficar lá sempre parado, vazio, esperando que as mercadorias cheguem. Menos flexível para a variação na quantidade de estoque, então, porque se aquela quantidade ali só cabe ali naquele local, então você não vai ter flexibilidade para colocar uma quantidade maior, a não ser que você abra mais espaço, e aí você vai tirar as outras mercadorias de outros lugares. Então é muito complicado também você utilizar, dependendo da quantidade das mercadorias, o tipo de endereçamento fixo. Quando você deve usar esse tipo de endereçamento? Em um almoxarifado com poucos SKUs, itens distintos, com poucas mercadorias, SKU em português quer dizer unidade de manutenção de estoque,
uma unidade mínima de estoque, é muito bom você colocar, porque já coloca naquele local ali, então é muito propício que você utilize esse sistema. Produtos que exigem controle rigoroso de armazenamento, estoques estáveis com entradas e saídas previsíveis. Então você pode, se você tiver poucas mercadorias, só colocar ali, utilizar o endereçamento fixo aí dentro do seu almoxarifado. Segundo, endereçamento dinâmico, aleatório ou rotativo. Como o nome já está dizendo, é o inverso do que acabamos de ver agora. O endereçamento dinâmico não possui local fixo para os seus produtos. As mercadorias são armazenadas nos espaços disponíveis conforme chegada no almoxarifado. Assim que vai chegando as mercadorias, onde tiver o local, você vai colocar essas mercadorias. O sistema de gestão indica a melhor localização com base nos critérios como o tamanho das mercadorias, o peso, categoria ou giro de produtos. Então, de acordo com o seu sistema, se tiver uma localização ali boa para colocar aquele produto, você vai colocar lá de acordo com esses critérios aqui, ó, do tamanho das mercadorias, do peso, da categoria ou do giro dos produtos aí dentro do almoxarifado. Características desse tipo de endereçamento. O local do produto muda a cada entrada. Espaços são ocupados conforme a disponibilidade aqui dentro do almoxarifado. Suporte geralmente dado por sistema de gestão. Você precisa ter um sistema de gestão para você, quando colocar essas mercadorias, você em local que vai mudar, você vai saber, vai ter que ir lá no sistema, olhar onde é que está essa mercadoria na hora de você for colocar ou retirar essas mercadorias. As vantagens de utilizar esse sistema: maximiza o aproveitamento do espaço, flexível para variação de estoque, diversidade de itens, otimiza o uso da área disponível. Então é muito mais fácil, tem uma flexibilidade, porque você vai maximizar o aproveitamento daquele espaço. Pode ficar ali parado, as mercadorias podem demorar 15 dias, 20 dias, até um mês para chegar, e você pode utilizar aquele espaço. Flexível para variação de estoque e diversos itens, você pode estar colocando aquelas mercadorias que vão sair naquela quinzena ou naquele mês ali, e otimiza o uso da área disponível, que vai ficar ali parado, como acabamos de falar aí, vai ficar aquelas mercadorias ali, aquele espaço, não, vai lá e coloca as mercadorias, fica vendendo, utilizando aquele espaço, assim que chegar outra mercadoria, você coloca em outro espaço. Desvantagem de utilizar esse sistema: requer controle rigoroso da tecnologia para o rastreamento, senão você vai perder essas mercadorias. Então é importante que tenha um sistema de WMS para você localizar essas mercadorias. Por ser mais complexo para operadores sem um sistema adequado, maior chance de erro e o sistema não for bem gerenciado. Como você vai ficar mudando de local as mercadorias, então é importante que você tenha um controle rigoroso, tenha as pessoas treinadas para achar essas mercadorias, senão vai ser a maior chance de erros aí dentro do seu almoxarifado. Quando usar esse tipo de endereçamento, o almoxarifado com grandes variedades e volume dinâmico de produtos, então um almoxarifado grande, é interessante que você use esse sistema, porque se houver uma abertura de espaço aqui, você colocar suas mercadorias. Operações que utilizam o sistema WMS moderno, então tem que ter um sistema. Locais onde o espaço físico é restrito e precisa ser otimizado. Se você não tiver um almoxarifado muito grande, um almoxarifado de médio porte, e tiver aquele espaço, é muito interessante que você possa ocupar com aquelas mercadorias até que a outra não chegue, mas sempre utilizando o sistema WMS para localizar esse produto, porque as mercadorias vão ficar circulando, mudando de local aí dentro do seu almoxarifado. Terceiro, endereçamento por área. Este tipo divide o almoxarifado em grandes zonas ou áreas que podem ser separadas por categorias de produtos, tipos de materiais ou processos logísticos. Então você vai separar o seu almoxarifado, o seu armazém por cada área, aonde você vai colocar cada tipo de produto que você trabalha aí dentro da sua empresa. Cada zona recebe uma codificação própria, facilitando a organização macro do endereçamento dessas mercadorias. Então você vai dividir o seu armazém, o seu almoxarifado por zona, vai colocar cada item, cada tipo de mercadorias em cada zona dessa, vai ficar mais fácil na hora de você alocar essas mercadorias ou retirar essas mercadorias. Vamos ver agora as características desse tipo de endereçamento. Almoxarifado segmentado em grandes áreas aqui dentro. Cada área, cada zona dessa você vai dividir por área. Cada área abriga um grupo
de produtos relacionados e facilita a expansão e a reorganização do espaço. Cada área for crescendo, você vai reorganizando esse espaço, vai alocando as mercadorias aí dentro do seu armazém. Quais são as vantagens desse sistema de armazenamento? A organização lógica e clara, baseada em categorias. Você vai dividir o almoxarifado, cada zona por categorias. Exemplo: produtos inflamáveis, produtos perecíveis, produtos de uso interno, produtos de grande porte. Cada zona dessa você vai dividindo o seu almoxarifado. Facilidade para ampliar o estoque sem grandes alterações, só ir mudando as zonas e os locais. Reduz tempo de deslocamento para as áreas específicas, porque você sabe que aquele produto está naquela zona, naquela área, e já vai lá pegar as mercadorias ou alocar as mercadorias. Desvantagens: menos detalhado que os endereçamentos em segmentos locais. Pode ter perda de eficiência se as áreas forem muito grandes e desorganizadas. Então, como a gente vai dividir por áreas, menos detalhados, porque você já sabe que está naquela zona lá e vai procurar aquelas mercadorias lá naquela zona. E se for uma zona grande, você vai levar um pouco de tempo para você achar essas mercadorias, o endereçamento, sem ter a segmentação local certa dessas mercadorias. E pode ter perdas de eficiência se as áreas forem muito grandes e desorganizadas. Se for muito grande, você vai saber onde achar essas mercadorias, vai ter que se deslocar, às vezes até o final do armazém, para achar essas mercadorias. Quando usar esse tipo de endereçamento? Grandes almoxarifados com produtos distintos, agrupados por categorias. Depósito com fluxo de materiais que requerem separação por tipo ou processo. E empresa em expansão que precisa de um sistema flexível. Então, esses são a hora que você deve usar essas mercadorias. Como ele fala aqui, depósito com fluxo de materiais que requerem separação por tipo ou processo. Como já falamos aqui em outros vídeos, você pode separar essas mercadorias por tipo. Então fica cada almoxarife numa zona dessa, e quando chegam os pedidos, cada um vai na sua zona tirar as mercadorias, recolher essas mercadorias ou guardar essas mercadorias, porque fica mais fácil de você achar essas mercadorias aí por zona e muito mais flexível se você quiser expandir o seu almoxarifado, você ir criando outras zonas e outras categorias dessas mercadorias. Quarto, endereçamento por corredor, módulo, nível ou vão. Endereçamento detalhado. Cada corredor desse, cada andar desse, cada linha desse aqui de colocar as mercadorias vai ter um endereçamento. Ó. Este método oferece uma granularidade maior na localização dos produtos, dividindo o espaço conforme a estrutura física do almoxarifado, como corredores ou módulos, setores ou blocos, níveis, andares, prateleiras verticais ou horizontais aqui, ó. E os vãos, o espaço entre as estantes. Tudo isso você vai dividir, vai colocar lá uma plaquinha dividindo cada tipo de espaço desse aqui, por vão, ou por nível, ou por módulo. Características desse tipo de endereçamento. Localização detalhada desde os corredores até um vão. Então você vai saber onde está a mercadoria no corredor A, no vão 3, na prateleira do lado esquerdo. Então você já sabe onde estão essas mercadorias. Semelhante com o endereçamento completo, dentro do almoxarifado, como se fosse um endereço que se fosse mandar uma mercadoria para alguém no estado X, no bairro Y, na rua tal e no número X. Então fica muito mais fácil você, na hora que você for colocar essas mercadorias, você já sabe qual é a rua que você vai colocar essas mercadorias. Nós chamamos de ruas ou de blocos aqui, lado esquerdo ou lado direito. Ideal para operações de grande porte, porque você já sabe aonde você vai passar essas mercadorias. Veja aqui nessa figura aqui, os carrinhos já sabendo onde vai buscar as mercadorias, onde já vão guardar essas mercadorias. As vantagens de você utilizar esse tipo de endereçamento: permite a localização precisa e rápida, facilita o controle fino do estoque, reduz erros na separação e na movimentação das mercadorias. Você com o endereçamento na mão, você pega lá no sistema WMS o endereçamento daquelas mercadorias, você já vai certinho aqui no local para pegar aquelas mercadorias, já sabe qual é o andar que ela vai estar, qual é o corredor que ela vai estar, qual a prateleira, se é do lado esquerdo e do lado direito. Tudo isso facilita você localizar as mercadorias. As desvantagens: pode ser complexo e requer treinamento dos operadores, tem que treinar os colaboradores para saber direitinho onde vai colocar essas mercadorias, tudo certinho. Necessita de controle de inventário rigoroso,
Por que inventário? Porque a contagem dessas mercadorias tem que estar certinha para que você possa colocar lá as mercadorias no local certo e retirar também no local certo. Porque na hora que você precisar dessas mercadorias, você tem que ter essas mercadorias aí dentro do seu almoxarifado. Demanda sistema de gestão para a manutenção da base de dados. Tem que estar tudo localizado aqui no seu sistema. O corredor X, a rua Y, o andar tal, lado esquerdo, lado direito, tudo certinho para quando você sair para colocar essas mercadorias, já esteja lá o espaço. Ou na hora que você for tirar essas mercadorias, você já sabe onde estão essas mercadorias. Quando você deve usar esse tipo de sistema de armazenamento aí, de endereçamento? Ó. Almoxarifado de grande porte ou alta complexidade, produtos com necessidade de rastreamento rigoroso, operações com alta frequência de entradas e saídas dessas mercadorias. Então seria interessante você usar esse tipo de endereçamento aí dentro do seu almoxarifado, dentro do seu armazém. Grande porte ou alta complexidade, necessita de rastreamento rigoroso e com alta frequência de entrada e de saída das mercadorias, como nós acabamos de ver aqui nessa foto aqui das mercadorias, aqui ó, a movimentação é muito grande desse tipo de endereçamento aí dentro do seu almoxarifado. Quinto e último tipo de endereçamento por código de barras, ou HIT. Este método integra tecnologia de identificação automática. Tem que usar a tecnologia para utilizar esse tipo de endereçamento, ó, como código de barras ou etiqueta HITs nas mercadorias e nas prateleiras. Ou endereçamento físico do almoxarifado. Ó. Cada local físico recebe uma etiqueta que pode ser lida para identificar rapidamente o endereçamento do produto aqui na armazenagem. Perceba aqui nessa foto, cada prateleira desse tem um endereçamento aqui, ó, um código para você identificar rapidamente as mercadorias. As características desse endereçamento, ó, endereços são registrados por códigos de barras ou tags eletrônicos. Você tem que ter aqui nas mercadorias e nas prateleiras o código de barra para você identificar que o produto realmente está naquele local. Permite automação na identificação e movimentação. Tudo é feito por equipamentos de leitura de código de barras ou HITs para poder identificar as mercadorias. E facilita a integração com o sistema WMS, porque assim que você colocar a pistola ali com a leitura de código de barras ou HITs, ele já vai ler para você na telinha do aparelho, tudo isso com o sistema WMS. As vantagens: reduz erros humanos no registro de localização. Como você está vendo aqui com a maquininha do HITS, ele vai ler o código de barras e aqui mesmo na telinha já vai dar que o produto é aquele e a quantidade que você tem ali para você retirar dentro do seu estoque. Aumenta a eficiência das operações e permite rastreamento em tempo real, que assim que você der o bip aqui com essa pistola, ele já vai dar lá registrar diretamente no sistema ou a entrada ou a saída das mercadorias e a quantidade que você tem aí no seu estoque. Quais são as desvantagens de você utilizar esse sistema do HIT e do código de barra? Requer investimento em tecnologia e infraestrutura, precisa ter um investimento grande em tecnologias para você poder utilizar esse sistema aí dentro do seu almoxarifado. Necessita de treinamento especializado. As pessoas que vão utilizar esses equipamentos aqui na leitura do código de barras tem que estar treinado para saber como utilizar essas mercadorias e manutenção das etiquetas e leitores, porque os códigos de barras tem que estar tudo certinho. Assim que chegar nas mercadorias, a gente colocar um código de barra lá e fazer a manutenção, porque se a gente colocar a pistola e não tiver ali com as etiquetas corretas, não vai dar a leitura correta dessas mercadorias e isso vai dar muito erro aí dentro do seu almoxarifado. Quando usar esse tipo de endereçamento, almoxarifado que busca automação e inovação tecnológica, operação que demanda alta precisão e rapidez, em empresas com grande volume e diversidade de produtos, então você pode utilizar esse tipo de endereçamento. A maioria dos almoxarifados hoje já tem esse leitor de código de barras e hits. Isso é muito importante, que vai dar agilidade. Os almoxarifados mais modernos já se utiliza, os operadores, o pessoal do almoxarife já usa esse equipamento com leitor de código de barras diretamente com o sistema WMS. Considerações finais que acabamos de ver agora desses 5 tipos de endereçamento. Cada tipo de endereçamento tem suas vantagens e suas limitações. A escolha ideal depende das características do almoxarifado, do perfil do produto, da rotatividade e do nível de controle desejado aí dentro da sua empresa, dentro do seu almoxarifado. Outro fator importante é muitas empresas adotam sistemas mistos para aproveitar melhor
cada método desses sistemas que acabamos de ver aqui. Exemplo, combina endereçamento fixo com produtos estáveis e dinâmicos para itens variados. Então você pode usar, não é obrigado você usar só um tipo de endereçamento, você pode usar um, dois ou até três, que seja melhor aí para o seu almoxarifado, para a sua empresa. E você pode utilizar de qualquer forma isso aí para levar vantagem em relação aos seus concorrentes. Então, esses 5 tipos de itens, esses 5 tipos aí de endereçamento de mercadorias são muito importantes que você possa avaliar qual seria o melhor para você utilizar aí dentro do seu almoxarifado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, os 5 tipos de endereçamento mais utilizados das mercadorias aí dentro do seu almoxarifado. Escolha o melhor para o seu almoxarifado. Você pode escolher até um ou dois para você aplicar aí dentro do seu almoxarifado. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e toca o sininho para receber mais notificações sobre almoxarife e logística. E se você deseja ter uma certificação do nosso curso de almoxarife SPM Pro, aqui embaixo na descrição tem um link do nosso curso, é um curso completo para quem está iniciando, que quer trabalhar dentro do almoxarifado, dentro dos armazéns, como almoxarife.